Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim falar de mais um filme de terror nessa semana. A boa notícia já de cara que eu vou dar é que esse deu bom. Toque, 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 Ecos do Além. Sim, é esse o nome do filme. Estreia no dia 31 de agosto, na próxima quinta-feira nos cinemas. A gente já assistiu e agora eu vou contar pra vocês o que eu achei desse filme e por que eu gostei tanto dele. Cobweb é o nome original deste filme, que significa teia de aranha, que dentro do filme tem todo um sentido e podia ter tirado esse toque, 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 que na verdade é só porque o guri bate 3 vezes na parede e alguém, ou uma entidade ou qualquer coisa, responde de lá com 3 batidinhas também. E é isso, por isso que escolheram esse nome. No filme, o pequeno Peter começa a escutar barulhos estranhos em casa, que é essa batida na parede, e algumas vozes também. No começo, os pais começam a dizer que é coisa da cabeça dele, que ele tá imaginando, mas conforme o filme avança, a gente vai vendo que tem muito mais por trás disso. E começa uma trama que vai deixando a gente meio biruleibe da cabeça ali pelo meio. A verdade é que esse já é um dos pontos altos no filme, porque principalmente se tu vai pra ele sem saber muito do que tá acontecendo, ali pelo meio fica muita dúvida se o rolê é sobrenatural, se é verdade tudo aquilo que tá acontecendo, se é o garoto que é problemático e realmente escuta coisas, ou é mais que isso, se são os pais, se tem alguém mais ali naquela casa. Tudo isso vai te deixando em dúvida no filme, e essa é a parte que eu mais gostei. A direção é do Samuel Bodin, ele tem poucos trabalhos, mas ele trabalhou na série Marianne, que quem assistiu vai saber que ele tem uma mão boa para terror. E nesse filme ele faz uma dupla na direção de arte com Alan Gilmore, que funciona muito bem, eles conseguem criar uma atmosfera de terror muito boa para esse filme. O Alan Gilmore, que já trabalhou em vários filmes como diretor de arte, mas principalmente em Harry Potter, que aqueceu um pouquinho meu coração. A casa é cheia de cantos escuros, ele usa muito bem a profundidade dos corredores pra gente sempre imaginar que a gente tá vendo alguma coisa que a gente não sabe se tá ali ou não. E na direção ele até usa alguns jump scares, mas não é aqueles imprevisíveis. Dá pra te até anotar, eles fazem um trabalho com a trilha que é muito boa, que apesar de te antecipar o susto, toda a atmosfera que eles vêm criando acaba te deixando muito mais com medo do que assustado. Então, mesmo quando tu espera o susto, tu acaba tomando ele igual, porque realmente a tensão que eles criaram ali tá funcionando tanto que tu não sabe o que esperar. E os sustos acabam funcionando muito bem. É um ótimo terror para sentir medo e para tomar susto também. O filme começa com essa ideia muito boa de que o guri tá ouvindo vozes, os pais tentam desacreditar, mas essas vozes fazem ele desconfiar dos próprios pais, e daqui a pouco a gente tá desconfiando dos próprios pais, porque eles sempre são meio estranhos, sempre tem alguma história mal contada, eles tentam trazer alguns elementos de vizinhos que aconteceu coisas estranhas em Halloween e nada é muito explicado, então a gente fica meio fritando em cima disso e não saber no que, em quem acreditar é o que segura a atenção desse filme, pelo menos até ele chegar no seu terceiro ato, quando infelizmente ele abandona tudo. Ele cria algumas boas ideias, como o fato do garoto ser bem isolado, ele sofre bullying na escola, ele acaba respondendo isso de uma certa forma violenta, a gente não sabe se isso vem por causa das vozes ou se ele já tem isso dentro dele, se os pais realmente estavam protegendo ele ou escondendo o segredo deles, ou se daqui a pouco o guri realmente é perigoso e os pais sabem disso. No meio do filme eu não sabia o que estava acontecendo ali. A escola tem uma professora substituta que se preocupa um pouco com ele, tenta se aproximar. Isso começa a criar uma questão da relação familiar que estava sendo bem interessante, que eu acho que o filme podia ter utilizado um pouco mais disso dentro da sua trama, mas como eu disse, chega no terceiro ato, quando as coisas começam a ser reveladas, ou pelo menos mostradas um pouco mais, o filme entra numa coisa de que temos um monstro aqui,
nós temos que sobreviver a ele porque ele tá atacando todo mundo. E todas essas questões que o filme foi levantando durante os 2 primeiros atos são deixadas de lado numa tentativa talvez um pouco forçada de dizer queremos ter uma continuação deste filme logo na frente. E tudo isso que a gente não falou, se vocês nos derem para fazer um novo filme, a gente vai retomar. Eu não gosto muito dessa estratégia e realmente o filme acaba me perdendo muito no fim. Inclusive, algumas decisões dos personagens que estão ali no fim acabam sendo meio sem sentido, de novo, só para que a gente saiba que esses personagens possam voltar depois. O núcleo familiar do filme é muito bom. O Anthony Starr, ele tá praticamente com a mesma cara lá do Homelander em The Boys. Ele é aquele cara que é meio psicopata e tu sabe que ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. O que no primeiro momento podia parecer que ele tá fazendo o mesmo personagem sempre, mas a verdade é que esse tipo de personagem funcionou muito bem dentro dessa história e o Anthony Starr é perfeito para isso. A Lizzy Caplan, que faz a mãe do menino protagonista, ela tem uma mistura de medo e ameaça no olhar que faz com que a gente não saiba exatamente qual é a intenção dela. Se ela tá tentando proteger o menino, se ela tá tentando proteger alguma verdade, algum segredo que ela esconda. Por mais que o filme revele isso mais pra frente, isso funciona muito bem na personagem dela e eu gostei demais. O menino Woody Norman, que faz o Peter, é excelente. A gente viu ele no filme do Drácula, que já tem vídeo aqui no canal. O filme é horrível, uma das pequenas coisas que se salvam lá é o Woody Norman. E aqui, novamente, ele tá muito bem, mostrando que é um nome pra gente ficar de olho aí, principalmente se ele seguir nessa estrada do terror aí. Eu acho que ele tem bastante pra entregar. Claro que, né, crianças em terror acabam funcionando muito bem, mas a verdade é que ele pode ter um bom caminho pela frente, sim. Ele é ótimo em todas as partes do filme. No final das contas, eu gostei muito de Toque, 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 Ecos do Além, porque ele fica naquela coisa de que ele cria alguns plots, algumas histórias, mas ao mesmo tempo ele não te mostra tudo, ele não te conta, ele te traz para dentro da história para que tu participe e tire suas conclusões entre ser sobrenatural, não ser sobrenatural, se os pais tinham algum envolvimento com a história, se não tinham, se aquela entidade ali realmente ela é real, se ela não é. Tudo isso o filme deixa para que a gente especule, para que a gente crie em cima disso. Eu gosto, infelizmente ele abandona isso no final para tentar ter uma sequência, como eu já falei, mas a verdade é que no todo ele me agradou bastante, vale sim a ida no cinema, ou se você resolver esperar chegar num streaming aí para assistir em casa, assista de noite com todas as luzes apagadas, que tu vai ver esse filme em cada cantinho nessa casa, e quando o terror faz isso, é porque deu muito certo. Se você já assistiu, volta aqui para comentar comigo. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.